Legal. Bom, boa noite, pessoal. Tudo jóia com vocês? Vamos lá, então, para a nossa aula de administração de negócio, tá ok? Lembrando que a segunda parte da aula hoje, eu vou deixar a avaliação para vocês de empreendedorismo, tá bom? Então, a gente vai terminar essa primeira aula, e aí a segunda aula a gente se despede, tá? Encerra o nosso dia hoje, e aí eu deixo o resto da nossa aula, o resto, praticamente a segunda aula, para vocês fazerem a avaliação, tá bom? Eu vou deixar um tempo maior, evidentemente, mas só para a gente combinar assim, valeu? Então, vamos lá, então. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Tarará. Acho que deve estar aparecendo aí para vocês já, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Aqui. Tá. Maravilha. Então, vamos lá, então. Vamos começar, né? Opa. Então, nós vamos falar do que hoje, né? Opa. Maravilha. Então, hoje, a ideia é a gente falar sobre esses assuntos aqui, né? Aqui. Então, esses assuntos aqui... Nossa, tem que caneta aqui, dá uma... Então, a gente vai falar um pouco de gestão financeira hoje, tá bom? A gente vai falar de... Eita, a caneta aqui não tá legal. Deixa eu só mudar aqui, padrão, tal. Aí a gente vai falar de risco e retorno, tá ok? Tá, fluxo de caixa projetado. A gente vai falar da TMA e vai falar de TIR também, tá bom? E vai descobrir o ROIC de uma empresa. Pessoal, deixa eu só mudar esse layout aqui, que esse layout aqui não tá legal. Eu achei que eu tinha pego o que eu uso tradicionalmente, eu peguei o cara errado. Eu só... Achei que eu tinha pego o que eu uso tradicionalmente. Arquivo PDF. Eu peguei o cara errado. Agora que eu... Aqui. Aqui. Maravilha, agora sim. Deixa eu compartilhar com vocês de novo. Achei que eu tinha pego o cara certo. Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Então, vamos a cá. Deixa eu só configurar aqui. Então, a ideia, né, é a gente falar, então, desses assuntos aqui, né? Então, agora sim. Então, falar da gestão financeira, do retorno, né? TMA, TIR, estratégia, quantificação de um bom negócio, né? Descobrir o ROIC de uma empresa, tá ok? A gente vai ver o que é um market share, que não está escrito aqui, né? O que é um market share, né? Que não está aqui, certo? Tá? E por que nós estamos falando disso aqui hoje? Nós estamos falando disso aqui hoje porque esse assunto aqui tem a ver com finanças, tá? Então, é muito importante dentro desse contexto, né? Quando a gente vai administrar uma empresa,
é entender como que as finanças, né, quais são os detalhes financeiros que estão por trás disso. Evidentemente, a gente não vai cobrir, né, toda essa questão financeira num curso aqui como esse, tá? E tão pouco menos ainda em uma noite. Então, de forma muito simples, eu vou abordar esses assuntos, vou tentar dar alguns exemplos aqui, tá? Vamos falar sobre eles, mas evidentemente quem quiser se aprofundar é uma área muito interessante, tá? É uma área que envolve bastante curiosidade, bastante expertise para o mercado, né? Existem bons empregos, boas faculdades que formam profissionais nessa área, tá bom? Mas vamos lá. E há existe muita mão de obra para essas atividades. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente pode começar a entender é a relação risco e retorno, né? Então, a gente vive sempre falando que há esse investimento, existe um risco financeiro, né? E na mesma proporção do risco, existe o retorno financeiro. Então, quando você faz uma aposta, podemos quase falar isso, você tem que ter uma ideia, né? Você precisa ter uma ideia de qual é o risco e qual é o retorno. E a questão é o quanto compensa esse retorno. Então a gente pode pensar, por exemplo, né? Se eu ganhar tiver 100 mil reais e aplicar esse dinheiro na bolsa de valores, a bolsa de valores é muito volátil, a gente fala, né? Dando um exemplo. Então ela tem dia que sobe, ela tem dia que desce. E qual é a chance de eu ganhar dinheiro? Mas também qual é a chance de eu perder? Então a pergunta é: o quanto eu posso ganhar? Qual é o retorno, né? E qual é o tamanho do risco? Qual a chance de eu perder? O quanto eu posso perder de dinheiro se eu investir na bolsa, ok? Então, vai existir essa relação risco versus retorno, tá? Então, da mesma forma que o risco aumenta, o retorno proporcionalmente diminui. A partir do momento que o retorno aumenta, o risco diminui. Então, por exemplo, a gente costuma dizer que a poupança, ela não tem risco nenhum, mas o retorno é baixo, entendeu? Então, você vai associar que quanto maior for o retorno, né, aí essas coisas são correlatas. Quanto maior for o retorno, maior é o risco. Quanto menor for o retorno, menor é o risco. Aí existe aquelas nomenclaturas, né? Investidor conservador, investidor arrojado, né? O que é um investidor arrojado? É o cara que corre muito risco. É o cara que se propõe a correr bastante risco, mas em compensação ele está buscando que um retorno muito elevado, ele está buscando um retorno muito grande, ok? Então vamos lá. Então aqui qual é o único motivo que faria um empreendedor, investidor correr mais riscos, né? É isso que nós estamos falando. Então, o que motiva você a correr riscos? Então, ok? Ter a possibilidade de um retorno maior, evidente, né? Eu só vou correr um risco maior se eu tiver um retorno maior. Por exemplo, investimento em criptomoeda. Qual é o retorno disso? Investir no dólar. A gente percebeu que o dólar tem tido uma alta quase que consecutivamente. Mas qual a chance, por exemplo, desse dólar, a partir do ano que vem, ele continuar aumentando? Será que vai aumentar? Será que sim? Será que não? Que informações você vai buscar para conhecer o comportamento do dólar e tentar descobrir se vai ser melhor um investimento. Mas pode ser que você compre R$1 milhão em dólar e
na primeira metade do ano que vem, né, no primeiro semestre, o dólar caia e você tem um prejuízo. E quando é que o dólar vai subir de novo? Okay? Então, essa lógica de origem, dá origem à relação que existe entre risco e retorno no mercado financeiro, tá? Então, esse risco, né, e retorno do mercado financeiro, ele está sempre constante, essa relação existe. E é como se fosse uma aposta. Você aposta, né, você faz uma aposta em que você se dispõe a empenhar uma quantidade financeira, acreditando que esse valor financeiro ele vai lhe trazer uma certa lucratividade, ok? Mas a gente vai explicar um pouco melhor isso com mais qualidade. A gente vai ver que o risco ele pode compensar a longo prazo, né? Aí existe uma outra variável, o tempo, né? Então, o risco ele vai variar conforme o tempo. Normalmente, o risco diminui com o passar do tempo, tá? E o retorno aumenta, tá ok? Mesmo que você ainda, vamos dizer assim, perca parte do valor investido, tá? A gente já vai tentar explicar um pouco isso. A pessoa que sempre foge dos riscos, né, corre o risco de ter baixas rentabilidades para sempre. Então, aqui, quando a gente pensa profissionalmente, financeiramente, isso continua sendo fato. Então, se eu não corro riscos grandes, sejam eles profissionais, inclusive, eu vou ter rentabilidades sempre baixas, né? Eu sempre vou ficar. Então, é importante a gente entender que na trajetória profissional, eu preciso correr riscos, né? Profissionais também. Não só, a gente está falando de finanças, mas essas finanças, elas também nos mostram olhar. Então, se às vezes eu não quero, eu surge a oportunidade de ocupar um cargo de chefia e eu declino dessa opção, você está deixando de correr um risco. Ah, mas eu posso ter problema, eu posso não me dar bem. Mas perceba, é um risco, continua sendo um risco, né? Mas é um risco. Uma outra coisa que é importante nisso tudo aqui é a gente entender que isso daqui é calculado. Calculado, ok? É um risco calculado. Você sabe o quanto você vai perder e você tem que saber o quanto que você vai ganhar. Então, quando a gente fala que um risco é calculado, eu posso tomar a decisão, é fácil tomar a decisão. Agora, quando um risco ele é incalculável, o retorno também é incalculável. Então, isso não é bom. Tá? A gente só deve apreciar tanto o risco como o retorno quando estes forem calculados, estes forem conhecidos, tá bom? Então, aqui, ó, apenas um exercício para a gente entender melhor essa relação de risco e retorno, né? Então, aqui, ó, só para a gente melhorar o cenário. Então, a gente vai ter aqui, ó, um cenário hipotético. Eu tenho um capital de 50 mil reais, ok? Da onde veio esses 50 mil, Flávio? Bom, pode ser, por exemplo, de uma indenização trabalhista. É difícil conseguir? Não. Se você trabalhar muito tempo numa empresa, não é difícil. Você quer ver como não é difícil atingir esses 50 mil reais? Quanto que é o salário mínimo? O salário mínimo é 1.000 e alguma coisa. Então, vamos supor, vou fazer uma conta redonda, 1.000 reais por mês. Ao final de um ano, você tem o que a gente chama de 13º. Uia! A gente tem o que a gente chama de 13º. O 13º é mais ou menos equivalente a 1.000 reais também, tá? Porque é um 13º, certo? E mais ou menos o que você teria, né, em um ano aí, estou chutando, né? Se você fosse mandado embora depois de trabalho de um ano, você teria aí o 13º proporcional, férias proporcional, você teria fácil aí uma indenização de uns 3 mil reais ao final de um ano, tá? Se você trabalhou do dia 1º de janeiro até o dia 31 do 12, mais ou menos, tá? Então, se você trabalhar aí uns 10 anos, uns 8 anos numa empresa, é muito possível que se ela te mandar embora,
mais o FGTS, mais o fundo de garantia, mais indenização trabalhista, mais férias proporcional, mais não sei o quê, é muito fácil você atingir esse valor aqui, tá? Ou mesmo, de repente, você receber uma herança, tá ok? Não importa, só para criar um cenário aqui. Então, temos 50 mil reais. E aí, a grande decisão, o que eu vou fazer com esses 50 mil reais? Vou fazer uma viagem para a Europa? Bom, você até pode, não tenha dúvida, né? Você pode aproveitar esse dinheiro e queimar ele da noite para o dia, tá? Eu lembro que, inclusive, eu vi, não me lembro agora o montante, mas acho que era isso mesmo, 50 mil reais. Eu vi uma reportagem na televisão, se não me engano foi na Rede Record que eu vi, das poucas vezes que eu assisti TV, um cara parece que pegou 50 mil reais, não sei, acho que ele ganhou na Mega Sena ou em alguma loteria, alguma coisa assim, pegou 50 mil reais, o cara era morador de baixa renda, né? Era que nem eu e vocês, entendeu? Ninguém aqui é rico, né? Pegou 50 mil, o cara fez churrasco, tudo bem que o cara comeu o que ele quis, né? Fez churrasco só de carne de primeira, acho que o cara gastou os 50 mil, acho que em 2 semanas, né? Alugou um carro chiquérrimo, caríssimo, e comprou carne isso que nem estava, acho que estava lá, foi no passado isso. Estava lá no meio do ano, uma coisa assim. O cara queimou o dinheiro em 1 semana ou 2, uma coisa assim. Tá? E aí vem aquela pergunta, né? O que eu vou fazer com esses 50 mil? Então, você pode, né, pegar esse exemplo aí que eu passei para vocês, que não é saudável, ok? Diga-se de passagem, né? Você pode gastar ele em pouquíssimo tempo. Você pode, se você pensar bem, 50 mil reais não é muita coisa. Dependendo dos carros que nós temos disponíveis no mercado para aquisição, um carro popular aí deve estar custando uns 40 mil reais. Já não sobrou muito, né? Talvez nem dê para você comprar um terreno em um bairro. Você talvez dê uma boa entrada ou quase pague ele 80%, 70% dele, dependendo do local. Não dá também para comprar uma casa, talvez dá para dar uma boa entrada numa casa, dá para dar uma boa entrada num apartamento, ok? Mas perceba, tudo isso que eu falei para vocês são investimentos. Comprar um terreno, comprar um imóvel é um tipo de investimento, ok? Então, quais os possíveis investimentos e qual deles eu posso ganhar mais dinheiro, né? Qual deles, certo? Que eu vou poder, qual deles vai me proporcionar ganhar mais dinheiro, certo? Se eu pegar esses 50 mil e investir eles. Bom, então eu trouxe aqui para a gente, só para a nível de curiosidade, 3 tipos de investimento. Então aqui eu dei, por exemplo, uma pizzaria, que é você montar o seu próprio negócio. Ah, professor, eu quero aquele exemplo que você falou, montar um carrinho de cachorrão. Eu quero trabalhar na parte da noite, né? Quero ser o dono do meu próprio negócio. Eu quero fazer meu próprio horário, então eu quero abrir meu carrinho de cachorro quente 7 horas da noite, trabalhar até meia-noite, por exemplo, dormir até as 10, 11 horas da manhã, né? Sem problema. Vida de empresário. O cara trabalha até tarde, evidentemente ele vai dormir até tarde, né? E aí na parte da tarde, ele vai almoçar, depois na parte da tarde, ele vai fazer a correria dele para preparar as coisas do carrinho do cachorro-quente para o dia seguinte, tá bom? Estou dando um exemplo aqui, professor. Eu quero montar uma loja de roupa. Sem problema, também, tá? Eu estou dando um exemplo aqui hipotético de uma pizzaria. Estou dando um outro exemplo hipotético de você fazer a aplicação disso na Bolsa de Valores, né? E um outro exemplo hipotético, que é muito também interessante, é guardar isso na Bolsa de Valor. Na Bolsa não, na poupança. E aí, eu queria que vocês respondessem aqui para mim no chat rapidinho, qual deles vocês acham que eu ganho mais? Se nós tivéssemos, se esse dinheiro fosse seu, você tem que obrigatoriamente investir em um desses 3 tipos de negócio. Em um negócio próprio seu, na Bolsa de Valores ou na poupança. Então, eu queria que vocês contribuíssem aqui no chat dizendo, olha, o meu investimento seria aqui. Escreve aí, pessoal. Quero ver vocês escreverem um pouco.
Enquanto isso, vou tomar uma água. Eita, a Nicole já foi arrojada, ó, já colocou na Bolsa de Valores. Quem mais, pessoal? Tem gente aí, escreve aí. Escreve aí. Vamos lá. Aí. Nós estamos em 5 aqui, né? A Nicole já deu a sua contribuição. Tá faltando mais 4 aí. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. O que vocês acham? O que vocês acham que... Não precisa estar certo, tá? Nós estamos conversando. Estamos só tentando descobrir. Eu vou mostrar para vocês o qual que é mais rentável. Vamos lá, então. Ó. Então, ó, vou fazer uma pequena análise aqui com vocês. Então, vou começar pela poupança, tá? Vou começar aqui pela poupança. Ah, o João Vitor também falou aqui que é a Bolsa de Valores. Né? Então, ó, vamos começar aqui pela poupança. Esse dado aqui está um pouco desatualizado, tá? Eu preciso pegar o de 2020, tá? Mas 2020 foi um ano muito conturbado por conta, inclusive, da própria pandemia, tá? Mas 2020 e 2021 foi um dia muito complicado para a economia, tá? Mas vamos deixar esse exemplo aqui de 2019 como referencial ainda para a gente. Mas quando eu fui buscar esse dado, eu percebi que em 2019 a poupança deu um rendimento, o rendimento médio dela foi de 4,26% no ano. Então, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro de 2019 até o dia 31 de dezembro de 2019, a poupança rendeu 4,26%. Isso quer dizer que se nós tivéssemos aplicado, né? Se nós tivéssemos aplicado os 50 mil lá, ó, aqui o capital, né? Os 50 mil. E a rentabilidade foi, aqui é uma continha de vezes, né? Aqui está faltando os zeros, entendeu? aqui daria esse valor. Então, ó, qual foi o valor de lucratividade que deu? O valor de lucro que deu rendeu de forma positiva R$ 2.130. Ao final do ano, né, aquele valor lá, ó, de 50 mil, ele virou, né, ele virou aqui os 52 mil, exatamente isso. Então, aquele 50 mil virou 52.130 reais, ok? Então, em um ano deu 2.130, né? Certo? Se você pegar aí 2.130 dividir por 12, se fosse 10, né? Daria aí 213 por mês. Vai dar aí uns, fazendo uma conta de padaria bem ruim, vai dar uns 180 reais por mês. Ok? Só para ter uma ideia. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Então, ganhei dinheiro, né? Perceba que o dinheiro foi bem aplicado. Só que tem um detalhe. A poupança, ela tem um comportamento muito interessante, né? Esse daqui, ó, esse daqui foi o exemplo, né, de 2019. Mas olha um dado importante aqui, ó. A rentabilidade de 2019 foi 4,26. Mas olha quanto que deu a inflação. Deixa eu fazer o contrário aqui. Circular. Mas olha quanto que foi a inflação. A inflação foi muito maior. Qual foi a rentabilidade real, então?
Não teve, tá vendo que tem um sinal negativo ali? Não teve rentabilidade. Pessoal, rentabilidade é ganhar acima da inflação. Rentabilidade é ganhar acima da inflação, tá? Então, se a inflação deu 4,31 e a rentabilidade foi abaixo da inflação, você não ganhou. Você, na verdade, se o valor da rentabilidade nominal fosse igualzinho da inflação, você tinha empatado, você tinha ficado 0-0, né? Sabe aquele jogo de futebol que o time vem lá de outra cidade, pega um avião, pega um ônibus, viaja 2 horas entre ônibus e avião para jogar e o jogo termina 0-0? Por que esse resultado é ruim? Porque o esforço que o time teve de sair da sua cidade e chegar até a outra cidade onde que ia jogar, o esforço foi grande. E ele praticamente empatou 0-0. Então, para ele não foi bom o negócio. Aqui foi a mesma coisa. Você se esforçou, se esforçou para manter esses 50 mil reais do dia 1º de janeiro até dia 31 de dezembro. E quando você acha que ganhou, você não ganhou. Por quê? Ao longo do ano, a inflação comeu o seu dinheiro, né? Ou seja, a inflação foi maior do que a rentabilidade proporcionada. Então, a poupança, na verdade, aqui você perdeu dinheiro. Você perdeu dinheiro. Quando você descontar, se você pegar esses 4,31, aplicar em cima dos 50 mil reais, entre aspas, você vai ver o quanto que a inflação comeu o seu dinheiro, tá? Então, mas a poupança, ela tem umas coisas curiosas, né? Ela teve, por exemplo, ó, que foi aqui, eu não me lembro, aqui acho que era o governo o início do governo da Dilma, acho que o final do governo do Lula, uma coisa assim. Olha a poupança que interessante. Aqui ela teve uma rentabilidade muito interessante. Eu não me lembro exatamente qual era o governo, tá? Se eu tiver errado, depois você me corrige. Se alguém lembrar, pode colocar no chat aí. Perceba que a poupança aqui ela foi muito legal, foi muito. E qual é o risco da poupança? A poupança não tem risco nenhum. A poupança não tem risco nenhum, né? Não declara-se imposto, você não declara imposto de renda, certo? Tudo bem que tem um valor, tem um limite lá agora, né? Antigamente não tinha. Acho que o limite para declarar imposto é 150 mil reais. Acima de 150 mil reais aplicado na poupança, já se cobra um IR, né? Um imposto de renda sobre esse valor. Tá ok? Então, ó, perceba que a poupança ela tem os seus altos e baixos, né? Aqui em 2018, ó, ela rendeu um pouquinho, e aqui ela rendeu, pelo menos aqui ela teve positivo, né? Foi positivo o rendimento. Então, o correto, né? Ao invés de eu aplicar aqui, ó, esses 4,26, o correto era eu aplicar essa coluna aqui, ó. O correto era eu aplicar esse rendimento. Então, você vai perceber que quando eu aplico isso daqui e aqui, a gente vai perder dinheiro, né? A gente vai perder aí 500. O nosso dinheiro, que era 50 mil, na verdade, o que ele vale hoje é 49.500, tá? Isso é muito fácil de entender por que a inflação come o dinheiro, né? Então, é sabido, né? Tem aumentado muito os preços nesse cenário. Então, com 50 reais, você comprava uma quantidade de alimentos no começo do ano. Com esses 50 reais, eu não compro a mesma quantidade de alimentos que eu comprava agora, que eu comprava no começo do ano e que eu compro agora, tá? Então a gente percebe que a inflação, o dinheiro continua o mesmo, 50 reais, mas o poder de compra se perdeu, tá bom? Então é importante entender essa relação, essa visão é muito importante, tá? Tranquilo aqui então? Maravilha. Então vamos para o próximo então. O próximo aqui, esse aqui é mais legal, ó. Esse daqui é um pouco mais interessante, que já é a Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores, ó, em 2019, ela rendeu em média 31%. Bom, perto dos 4,26, pelo amor de Deus, né? 31% é muita grana, é muito, tá? Olha esse referencial aqui, ó, para você ter uma ideia, né?
Aqui está o capital investido e olha quanto, né, que ele rendeu. Ele virou 65.500. É um absurdo perto da poupança, ok? Eu apliquei 31, mas olha aqui, ó, a inflação, ó, eu coloquei aqui a inflação, ó. A inflação, se eu descontar, se eu tirar, né, os 4,31 da inflação, ainda me sobra pelo menos uns 25 aqui. Me sobra aqui, bem escondidinho, uns 25% ainda de rentabilidade. Vai dar 25 mil, vai dar 25% ali e tal. Pensar aqui, é um quarto, né? Um quarto daria 10 mil, 12 mil, 10, 11 mil reais ali, tá? Então perceba que esse valor aqui, ó, esse spread, essa diferença de 15.500, quando eu divido ela por 12, se fosse por 10, né? Daria aí na faixa de... Você vai ter em média aí uns R$ 1.000 por mês. Olha que interessante, R$ 1.000 por mês. Isso já começa a dar uma ideia, né? Quer dizer, então, que se eu sou uma pessoa que me contento a viver com R$ 1.000 por mês, eu posso parar de trabalhar, não é isso? Errado. Você tem, para que esse dinheiro aqui ele sobreviva a essa inflação, você tem que pegar uma parte desse dinheiro, usar para você, e outra parte você reinvestir. Entendeu? Sei lá, ao invés de agora você ter 50 mil, você coloca 55.500 e pega 10 para você usar como você quiser. E aí, você agora, o capital investido não é 50 mais, é 55 mil. Tá? E assim vai. Você vai incrementando. Essa lógica de incremento funciona aqui também para a poupança, tá? Essa lógica de incremento. A brincadeira, então, ficou fácil agora, né? A ideia é que as minhas retiradas, com base no meu rendimento, nunca sejam superior ao ganho que eu tenho. Então, se eu ganhei dentro de um determinado período R$ 1.000, eu não posso tirar esses R$ 1.000 para mim gastar como eu quiser. Uma parte desse lucro, desse spread, dessa rentabilidade, eu tenho que direcionar ela para o capital inicial. Para que esse capital agora ele vá crescendo devagarzinho ao longo do tempo. E aí, quando eu tinha 1x e eu ganhei 1.000, quando eu pego parte desse 1.000 e reaplico no capital inicial, o próximo ganho não vai ser 1.000, vai ser 1.000 e alguma coisa, tá? Então, perceba que esse capital inicial, ele vai crescendo, ele vai tomando forma, tá bom? Mas já é uma coisa interessante. É claro que ter um rendimento na bolsa de 31% tem que ter muito conhecimento, tá? Em média, um investidor amador, vamos assim dizer, tem em média ao ano aí um rendimento na bolsa que varia de 10 a 15%. Então, mesmo assim, se você tiver um rendimento de 10 a 15%, nós ainda estamos acima da inflação, tá? Nós ainda estamos acima da inflação. E eu ainda estou tendo uma rentabilidade. E tem uma outra coisa curiosa na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores ela tem um negócio chamado dividendo, né? Dividendo. Tem duas coisas, dividendo e SJC, juros sobre capital, tá? Basicamente, são quase a mesma coisa. Mas o que isso significa aqui, né? Que quando você compra as ações de uma empresa, né? Ações de uma empresa, a empresa vai pegar, lembrando que essa empresa ela pode ser pública ou pode ser privada, tá bom? Ela pode ser uma empresa nacional e pode ser uma empresa fora do país também. Essa empresa ela vai pegar esse dinheiro que você comprou as ações e ela vai fazer as coisas que ela tem que fazer na empresa. Então ela vai comprar matéria-prima, ela vai investir no mercado dela, ela vai investir na empresa. A empresa vai mudar de valor, tá?
E de tempos em tempos, em média de 2 a 3 vezes por ano, essas empresas elas pagam dividendo e juros sobre capital próprio, tá? Faltou um P aqui, juros sobre capital próprio, ok? É um dinheiro pequenininho, tá? Mas que ele cai todo ano. Então existe uma outra coisa muito bacana que é trabalhar com a bolsa de valores, é que você sempre tem rendimento durante o ano. Mas e se o valor da minha ação cair? Então, o valor das ações podem cair na bolsa de valores, mas os dividendos e os juros sobre capital próprio, eles continuam sendo pagos. É aí que é o interessante. Só que aqui você tem uma ruptura, né? Uma ruptura, certo? Lembre-se, o dividendo e o juro sobre capital próprio é pago de 2 a 3 vezes por ano. Em qualquer data, as empresas dizem qual é a data que ela paga, tá bom? E dependendo do montante que você tem, da quantidade de ações, eles pagam aí 20 centavos por ações, 30 centavos por ações, tá? Então, se você tiver 1.000 ações, nós estamos falando de R$3.000, que cai no colo, cai sem, inclusive, imposto de renda, tá? Se você tiver 10.000 ações, nós estamos falando de R$30.000, tá? Eu vou tentar dar um exemplo aqui depois, vou abrir aqui a Bolsa de Valores para a gente dar um exemplo prático disso, tá? É muito mais dinheiro, mas não é possível conseguir. Agora, tanto o dividendo como o juros sobre capital próprio, você vai ganhar isso ao longo prazo. Pense, se você está fazendo, é aí que entra a lógica. Se você quer fazer uma poupança para o futuro, pense que a sua poupança vai ser em ações e não com o dinheiro parado na poupança. Tá ok? Então, é aí que começa a lógica do negócio, tá? E aí você vai ganhando esses juros sobre capital próprio. E esses juros, esses dividendos, você pega eles e reaplica no valor principal. E, consequentemente, mês a mês, você vai colocando mais um pouquinho lá, tá? Agora, eu quero ganhar muito rápido com as ações. Então, aí vocês falam, a gente faz o que a gente fala de day trade, né? Eu compro na baixa e vendo na alta. Eu compro na baixa e vendo na alta. Tá? Essa é uma outra forma de ganhar dinheiro com ações. Muita gente ganha dinheiro com isso também, mas para ganhar dinheiro com venda e compra de ações, tem que conhecer muito bem o mercado. Você tem que parar de fazer as coisas que você está fazendo na tua vida e começar a estudar o mercado, a entender como é que as empresas se movimentam. É muito complexo isso. Existem pessoas profissionais da área financeira que fazem isso o dia todo. Então, muitas vezes tem um gerente lá num banco que ele só faz isso, ele ganha para fazer isso. Ele ganha para ficar observando o mercado financeiro. Sabe aquelas imagens que tem um cara que tem 3 monitores na frente dele? É esse o cara. Certo? Então tem que ter muito conhecimento, tá? Tem um jeito de ganhar mais dinheiro que isso? Tem. Como é que eu ganho mais dinheiro do que na bolsa de valores? Montando o seu próprio negócio. Tá? Aqui os ganhos, eles não fogem do controle, fogem da regra, fogem de qualquer outra coisa, tá? Então, por exemplo, se eu pegasse esse capital, eu posso dizer que, olha, vamos pegar o exemplo do cachorro-quente, né? Então, aqui perto de casa tem uns carrinhos de cachorro-quente que o cara vende o lanche a R$5, tá? Mas quando a gente começa a olhar o que vai no cachorro-quente, vamos pensar rapidinho aqui, de forma bem simplória, o que vem no cachorro-quente. Você tem o pão, né? Você tem ali, o cara passa, esse é o tradicional que eu tô falando, é o básico. O cara passa lá uma maionese no pão, eu acho que é só de um lado, né? Dos dois lados, não. Ele dá uma apertada lá de ketchup, mostarda, põe lá um vinagrete, que é a cebola, é o tomate, né? Basicamente. E é uma salsicha cortada no meio. Então, vamos lá. Se eu tiver errado aqui, vocês me falam. O pão, com R$5, você consegue comprar bastante pão. Então, eu acho que um pão, ele deve estar custando aí um pãozinho, acho que não dá R$1. Ele vai dar aí uns 50 centavos, né? E olha lá, porque é por peso, né? Vai dar uns 50 centavos.
E aí a maionese você compra de vidro. Você tem que saber com quantas maionese um vidro de maionese, quantas faz um pão. Mas é muito pouco que você usa. O ketchup também, tá? Eu acredito que o lanche sai por R$ 2,50 para o cara fazer ali, né? E ele vende a 5, tá ok? Então perceba que ele teve uma lucratividade aí bem alta, tá? Ele teve uma lucratividade interessante nesse sentido, ok? Então ele dobrou, né? De 2,50. Vamos fazer de conta que custou R$ 3, né? Se ele multiplicar por colocar um adicional de 50%, ainda daria 4,50. Tá? Vamos imaginar que ele está ganhando, né? Ele colocou aqui 50% em cima do produto. Ele se dispôs a vender os produtos com a margem de lucro de 50%. Então, aqueles R$ 50 que você investiu lá com 50%, olha lá quanto que virou. Virou os 25 mil. Eu estou falando 50%, mas normalmente você aplica 100%. Normalmente você aplica 100%, tá? Porque tem um monte de coisinhas aí que eu não falei aqui. Tem imposto, né? Certo? Então pensa, se fosse 100% aqui daria 100 mil, né? A lucratividade daria de 50 mil reais. Então, se a gente fizer uma conta aí de padaria bem ruim, 25 mil dividido por 12, a gente vai ter uma média aí de 2 mil reais de salário por mês. Então, pera um pouquinho. Onde você quer chegar, Flávio? Eu quero chegar na seguinte situação. Se você tiver 50 mil reais e você tiver um emprego, qual é a melhor forma de você colocar esse dinheiro para trabalhar para você? Bolsa de valores, tá? Fundos de investimento, ok? Se você perdeu o seu emprego e ganhou uma indenização desse aporte, e você quer, é a chance que faltava para você ter o seu próprio negócio, pense, né? Eu vou investir numa loja que vende roupa. Tudo bem. O quanto você quer de saco? Qual é o seu salário que você quer fazer por mês? Ah, eu me contento com 2 mil reais por mês para mim sobreviver. Então aí a pergunta: quanto você vai comprar suas roupas por quanto e vai vender por quanto? Certo? E quantas vendas você tem que ter ao mês para ter uma lucratividade de 2 mil reais livre de salário para você? Porque você não tem emprego mais, certo? Então, estamos deduzindo que esse negócio próprio é ele que vai sustentar você daqui para frente, correto? Entenderam essa relação que eu estou fazendo aí com vocês, pessoal? Tá? Então, o único lugar que você ganha mais dinheiro é quando você investe no seu próprio negócio. É por isso que as empresas oferecem as ações da empresa na bolsa, porque os donos da empresa, eles não compram ações, entre aspas, eles investem o dinheiro na empresa deles, tá? Tudo bem? E nós, como não temos empresa, a gente compra as ações das empresas deles, para que eles possam pegar esse dinheiro, reinvestir na empresa e que essa empresa se torne mais lucrativa. Consequentemente, as ações vão valorizar e os dividendos e os juros sobre capital próprio pago serão maiores. Ok? Beleza? Continuando então. Então, olha, existem algumas formas de se fazer essas simulações. Eu estou dando um exemplo aqui, por exemplo, né? Tem aqui, ó, não vou falar mais tanto ali, tem o Tesouro Direto. Depois eu vou abrir o site aqui para vocês, tá? Existe uma outra coisa também chamada fluxo de caixa projetado. Eu vou abrir ele aqui, vai ficar mais fácil de enxergar como é que isso funciona, tá? E aí, ó, a gente vai observar nessa planilha duas coisas interessantes, a TMA e a TIR, né? O que é a TMA? A TMA é a taxa mínima de atratividade. É o mínimo que um investidor empreendedor está disposto a receber pelo retorno para tocar lá o carrinho de cachorrão. Então, qual é que é a TMA? E qual é que é a TIR? Né? É a taxa interna de retorno. É a medida relativa expressa em termos percentuais. Tá ok? Eu já vou abrir essa planilha aqui para vocês. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Cadê a planilha? Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Espera aí. Deixa eu abrir ela aqui. Isso.
Aqui, ilustração. Aqui, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu compartilhar a tela do computador toda, é mais fácil. Aqui, peraí que tá abrindo. Foi, não foi? Ah, foi, agora tá indo. Peraí. Tá aqui, ó. Tá? Então, olha isso daqui, ó. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Eu coloquei aqui um exemplo de... Deixa eu dar um zoom aqui. O que eu tenho? Isso aqui é uma planilha de Excel, tá bom? Onde eu estou calculando a TMA anual, a TMA ao mês e a TIR ao mês, certo? E esse daqui são os percentuais. Então, evidentemente, esses percentuais, quando eles estiverem positivos, é o ideal, tá bom? E aí eu tenho imagine que eu estou com esse dinheiro, tá? E eu vou investir no negócio. Então, vamos imaginar que eu tenho um capital se concentra aqui no janeiro, ó, eu tenho um capital inicial de 20 mil reais. Então, eu peguei 20 mil reais e estou investindo nesse carrinho de cachorrão, tá bom? E aí, ó, tem algumas coisas que eu pontuei aqui, podem ter outras, eu coloquei só as que eu achei mais conveniente. Eu coloquei as entradas. O que são as entradas? É o dinheiro que vai entrar das minhas vendas. Então, eu estou imaginando que em janeiro eu só tenho o dinheiro e vou ter as saídas, que são as despesas, certo? Eu só vou conseguir vender a partir de fevereiro, tá bom? Então vamos lá. Peguei 20 mil reais e estou investindo aqui na empresa. Então, esse daqui é o total de todas essas saídas, tá bom? Então, o que eu tive? Então, eu fiz propaganda, gastei R$ 1.000 de propaganda em janeiro para falar do meu negócio. Gastei 8 mil reais em despesa com produtos. Então, eu comprei, dando exemplo do cachorro-quente, comprei pão, comprei salsicha, comprei molho, né? Comprei essas coisas. Ou imagino que durante o mês de janeiro eu não vou comprar tudo de uma vez só, eu vou comprar, sei lá, uma vez por semana. Então, eu estou deduzindo que, pelas minhas contas, durante o mês de janeiro eu vou gastar 8 mil reais em produtos, tá? Despesa de serviço. Vou colocar um bico de luz ali para iluminar. Então, luz elétrica. Eu vou disponibilizar a internet, o Wi-Fi ali para os meus clientes que vão comer o lanche ali. Ok. Então, despesa, né? O saquinho, né? Que eu vou colocar o lanche, é saquinho de papel, saquinho de plástico, produto. Ok? Tudo bem? Despesa administrativa. Puxa, Flávio, eu agora não tenho emprego. Então, eu sou o meu próprio dono. Então, eu vou pagar uma previdência social para mim. Tá aqui, né? Os impostos que você vai recolher automaticamente, porque agora você é um MEI, você é um microempresário, né? Um microempreendedor. Então, você vai pagar lá todo mês um imposto, né? E aqui eu estou colocando que a despesa com o pessoal é o salário que você quer por mês para você. Você quer que a sua empresa de carrinho de cachorrão te pague por mês R$ 2.500, inclusive já em janeiro. Ok? Tudo bem? E aqui outras despesas, sei lá, não sei, coloquei aqui qualquer coisa. De repente a lâmpada queimou, eu tenho que ir lá e comprar uma lâmpada. Quebrou uma colher que eu uso ali para pegar o molho para passar no pão, enfim, coisas. Pode ser de repente um jaleco, né? Comprei um jaleco branco, uma touca, enfim, coisas assim, tá? Legal. Então, quando eu somei todas essas despesas aqui, elas se totalizaram 16 mil reais. Então, eu tinha 20, apliquei 16 mil, quanto que sobrou? Sobrou 4 mil reais. Bom, eu falei que ia começar a vender em janeiro, né? Então, a pergunta é a seguinte: quanto que eu tenho que vender para que isso comece a ser lucrativo, tá? Então, aí a gente aqui começa a alterar os valores. Então, aqui eu vou começar modestamente. Vou colocar 5 mil reais, tá? Vou substituir aqui nos próximos 12, vou colocar até dezembro, tá bom? Olha só, tá vendo que esse cara aqui em cima ele começa a diminuir, ó? O que isso quer dizer, Flávio?
Isso quer dizer que agora você está perdendo dinheiro. 5 mil reais não é o suficiente de venda, você tem que vender mais. Por quê? Porque, inclusive, em janeiro, eu continuo tendo despesas. Eu continuo tendo as despesas, eu continuo fazendo propaganda, eu continuo tendo uma despesa rotativa de 2 mil reais, eu continuo fazendo aquele salário meu. E aí, ó, a gente vai ver aqui, ó, começa a dar erro, porque a TIR não pode dar negativo. Mas a TMA, até que ela é atrativa. Por que ela é interessante? Ela é interessante porque ela está dizendo, olha, esse negócio, a TMA está dizendo que, olha, esse negócio não está indo muito bem, mas ele é interessante. Esse valor aqui está dizendo isso para a gente, tá? Olha o risco. O risco é 4% ao mês, né? Mas é muito pouco, né? A gente viu quanto que está a inflação desse ano aqui. Parece que está próximo disso, 4,5%, quase 5%, né? Então perceba que não é. Bom, então vamos aumentar aqui para 7 mil. Vamos aumentar aqui para 7 mil, Flávio. Vamos ver se agora isso me ajuda. Eu vou ter que me empenhar mais, né? Opa, agora começou a melhorar, ó. Perceba que aqui, ó, olha só, que interessante. Só o fato de eu começar a vender 2 mil reais a mais, olha só o meu investimento. Eu apliquei 20 mil. Olha só, daqueles 20 mil que eu fiz inicialmente, em março eu já tenho 5 mil. Em dezembro, em agosto, olha só. Praticamente em dezembro, quase que eu recuperei o meu dinheiro. Né? Eu recuperei aqueles 20 mil que eu investi lá inicialmente. Desde que eu mantenha essas despesas e mantenha esse volume de venda, certo? E aí, ó, a TMA já começa a ficar interessante, ó. Aqui, certo? Tudo bem, pessoal? Tá? Eu não vou entrar muito nisso aqui, que isso aqui é mais legal se a gente tivesse presencial. Mas perceba que isso aqui é uma planilha que a gente tem que fazer as contas. Tem que ter um planejamento. Tá bom? Uma outra coisa legal, ó. Vou pegar isso aqui, ó. O que é o ROIC, né? Aqui tem a ver com bolsa de valor, tá? Deixa eu abrir aqui aqui, ó. Como é que eu faço para saber o ROIC? Né? Então eu vou abrir um site aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma empresa CSMG, pegar aqui a Copasa. A Copasa, ela é uma indústria, é uma empresa nacional, tá? É de saneamento básico de Minas Gerais. Deixa eu exibir aqui. Tá dando para enxergar aí? Tá fácil de enxergar aí, pessoal? Dei um zoom aqui agora, tá? Se não tiver fácil de enxergar aí, dá um grito aí, tá? Legal. Então, olha só. Eu peguei dados dessa empresa aqui, ó. Ela tem ações vendidas na bolsa. Quanto que vale uma ação dela? Um papel dela custa 14,24, né? O valor dela, olha só, no pregão da Bolsa de Valores hoje, ela variou de 11 até 17 reais. Foi a variação dela, tá? Beleza? Mas não vamos se atentar para isso daqui. O que eu quero é isso daqui, ó. Esse ROIC aqui, ó. Esse ROIC aqui, ó, quanto maior for, melhor é. O que esse ROIC está dizendo? Está dizendo que é a capacidade dela enriquecer, a capacidade dela de produzir dinheiro. Então, ela tem 13,4 capacidade de produzir dinheiro. Olha, tá vendo esse DIVID, ó? Isso daqui, ó, é mais ou menos, em média, o valor que ela paga de dividendo. Então, se a gente pegar aqui que o valor da ação é 14,24, né? 14,24. Isso aqui não é uma verdade, tá? Ela está falando que hoje, se ela fosse pagar dividendo hoje, ela iria pagar 21,8 de 14. Então, se eu multiplicar aqui 21, deixa eu pegar aqui, 8. Opa, peraí. Multiplicado por 0,21, 8,
né? Espera aí. 14,24 vezes 21,8% igual, ela pagaria em média, ó, 30 centavos, daria aí, tirando uma coisa ou outra aí, daria uns 30 centavos por ação. 30 centavos por ação, tá? Porque aqui tem depois uma quebrada, é por ano, tem uma divisão. Então, pega isso aqui, divide por 10, tá? E aí você vai pagar em média 31 centavos por ação, tá? Se você tiver 10 ações, certo? Você vai ter 3. Se você tiver 1.000, já vai... Então, perceba que é interessante, tá? Beleza? Essa empresa aqui é muito boa. Vamos ver como é que foi o desempenho dela na bolsa hoje. Deixa eu olhar aqui a B3, né? Deixa eu carregar aqui essa nova tela aqui para vocês. Aceitar todos. Deixa eu pesquisar ela aqui, ó. Como é que foi? Vou pegar aqui. Não, esse aqui. Cadê o nome dela? Esse cara aqui. E deixa eu procurar ela aqui. Aqui. Peguei ela aqui, ó. Tá. Vou clicar nela aqui e ele vai trazer o gráfico, ó. Então, olha só. Esse aqui é o gráfico de um dia. Aqui embaixo está vendo uma legenda, 1D, 5D. Então, ó, ela começou o dia valendo, ó. Ela abriu aqui o pregão dela valendo R$ 13,85. Tá difícil de enxergar, tá aparecendo aqui, ó. Tá vendo? R$ 13,85. E ela terminou o dia valendo R$ 14,24. Então, quem comprou na abertura e vendeu lá um pouco antes de finalizar, ganhou aí dinheiro em cima dela, tá? Ela teve uma valorização, ó, de 2,89%, ok? Vamos ver aqui, há um ano, como é que era o gráfico dessa ação em um ano? Olha só aqui, ó. Há um ano atrás, olha só, ela subiu, desceu, subiu, né? Olha como que é legal entender o mercado financeiro. Se aqui, ó, fazendo uma conta bem de padaria, se em novembro ela começou a subir, mais ou menos aqui em dezembro ela vai estar aqui também, ó. Em dezembro ela vai estar aqui. Ela vai estar valendo em dezembro uns R$ 15, só de olhar esse gráfico aqui, ó, porque ó, ela sobe, desce, tá? Ela vai valer aqui mais ou menos isso, tá bom? Tem outros tipos de ações, Flávio? Tem, né? Sei lá. Bradesco, por exemplo. Vamos pegar aqui o Banco Bradesco. Exibir. Olha só, quanto custa a ação do Banco Bradesco? 85. Cadê o ROIC? Não, o banco não paga ROIC, Flávio. Deixa eu pegar aqui. Tá, E11. Deixa eu ver se essa paga ROIC. Eu não me lembro. Essa paga. Normalmente as indústrias, as empresas elétricas pagam, né? Bastante, ó. Tá aqui, ó. Olha o DIV-ID, ó. Olha o DIV-ID dela. É mais baixo que a outra, tá? Beleza, pessoal? Então, é muito interessante, tá? Analisar também quando você vai, né? Então, olha um exemplo aqui, né, de ROIC, né? É a capacidade de fazer dinheiro, né? Então, eu dei um exemplo aqui de uma empresa de refrigerante, que o que vai no refrigerante? É algo muito simples, né? Água, açúcar, certo? E aí, ó, uma outra coisa que eu queria trazer para vocês é o market share, né? O market share é o tamanho do mercado, o tamanho de participação de uma empresa que ela ocupa num setor econômico, tá? Eu estou ultrapassando um pouco o horário, pessoal, mas eu já estou quase terminando, tá? Olha só a participação no mercado, estou falando do mercado de Brasil, tá? Mercado de Brasil de alimentos e bebidas, ó. Então, se a gente olhar aqui, ó, os alimentos e as bebidas, eles tiveram um aumento no faturamento e, consequentemente, vendeu mais. É interessante isso, porque apesar da gente estar num cenário de contenção, houve um aumento das vendas nos dois sentidos. E aí, houve um detalhe aqui que as bebidas tiveram um aumento, sempre teve, né?
mas elas tiveram um aumento significativo, ó. Praticamente dobrou-se a venda de bebidas, né? Aqui eu não estou trabalhando que tipo de bebida, aqui são todas as bebidas, tá ok? Aqui, ó, estou olhando o market share de alimentos com alta procura. Então, por exemplo, olha que interessante, esses são os 10 alimentos mais buscados. E muitos deles não fazem parte da minha vida, né? Adoçante, por exemplo, adoçante eu não uso, né? Eu não tomo café. O máximo que eu uso açúcar aqui é nos produtos que já são preparados, mas eu não tenho o hábito de colocar açúcar na bebida. Mas adoçante, azeite eu gosto. Puta, esse aqui é gostosinho. Pego o azeite e jogo em cima do arroz e do feijão. Barra de cereal, eu não consumo, mas é também chocolate. Puta merda, chocolate é uma delícia, né? Creme de avelã, Nutella, né? Farinha. Putz, esse não tem o que fazer, né? Me diz um produto que não vai farinha. Pão, macarrão, não consigo nem lembrar. Geleia. Geleia também não consumo, não. Leite em pó eu não consumo. Minha criançada aqui que pega leite em pó, põe no copo, põe água, mistura e come, né? Eu comia antes quando era mais mulher, agora não como não. Molho pronto, pomarola, aquele molho que vai no macarrão, né? E óleo de coco. Óleo de coco é muito usado na indústria de beleza, né? Fazer creme, fazer shampoo, certo? Então perceba que há uma procura grande, né? Aí eu insisti um pouco aqui nas bebidas, né? Quais são as bebidas mais procuradas, né? As 10 bebidas que estão no market share. Água mineral, né? Vendeu-se a ideia que a água da torneira não presta, né? Café, chá, cerveja, né? Espumante, né? Champanhe, né? Gin, eu não conheço, mas acredito que seja uma bebida alcoólica, né? Suco, aqueles sucos de caixinha, né? Del Valle e tal. Vinho, vodka e whisky. Então perceba, quando eu olho esse market share, eu consigo descobrir quais são as bebidas que o brasileiro consome, certo? E aí uma outra coisa, uma curiosidade que eu queria trazer aqui, a participação de market share da Coca-Cola, por exemplo, com relação a refrigerante, né? Então esse dado aqui é de 2020, ele mostra que a Coca-Cola continua sendo uma das marcas mais consumidas no mundo. A nível de mundo, ela é a 8ª marca mais consumida do planeta. Você tem ideia, né? E para você ter ideia do tamanho do mercado que a Coca-Cola tem no Brasil, olha esse texto aqui do lado, né? Eu coloquei aqui, né? A Coca-Cola no Brasil detém 53% de participação do mercado total de bebidas não alcoólicas. Ou seja, isso quer dizer que de todas as bebidas, né, que são vendidas aqui no Brasil, que não são alcoólicas, água mineral, água com gás, água sem gás, aquelas águas tipo H2O, né, e tarará, essas águas saborizadas que fala, a Coca-Cola a cada 10 desses tipos de bebidas que são vendidas, 5 são da Coca-Cola. Só 5. As outras 5 estão espalhadas entre os outros players aí do mercado. Quando a gente fala especificamente de refrigerante, aí a coisa já muda de figura. Ó. A Coca-Cola tem 60%. Isso quer dizer que de cada 10 refrigerantes que são vendidos, 6 são da Coca-Cola. Né? Ah, professor, eu não consumo Coca-Cola. Bom, então você e mais 3 não tomam Coca-Cola, mas outros 6 tomam. Nós aqui estamos em quantos na sala? Né? Só nível de curiosidade. Nós aqui estamos em 5. Então, teoricamente, 2 aqui, né, preferem outros refrigerantes e 3 preferem Coca-Cola. Fazendo uma conta bem de padaria, tá bom? Então, olha o tamanho do mercado disso, só a Coca-Cola, né? Então, se você ficar lá na frente do supermercado, do Extra, por exemplo, e perguntar para a pessoa, você comprou refrigerante? Comprou. Legal. Então, coloca uma pessoa. O que você comprou aí? Ah, legal.
De cada 10 pessoas que afirmaram que compraram refrigerante, 4 delas compraram outros refrigerantes, que não são Coca-Cola. 6 compraram Coca-Cola. Olha o tamanho do mercado, né? Aqui, aquele site, né, para descobrir o ROIC da empresa, certo? Só para fechar, eu queria mostrar para vocês aqui duas coisas aqui que eu passei batido, mas eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu carregar aqui. Opa, tá aqui em cima. Quero carregar aqui esse tesouro direto para mostrar para vocês. Tesouro direto, tá? Cadê aqui? Tesouro direto. Então, o tesouro direto é uma coisa que também que dá para ser feito investimento. Então, você tem lá 20 mil, você quer deixar ele lá por 10 anos, olha a diferença, né? Fazer a simulação aqui. Putz, eu cliquei lá e ele sumiu, né, cara? Aqui, ó. Se você, aqui que mexe. Então, ó, o que tipo de investimento? Então, aqui, por exemplo, ó, títulos, né? O que o Tesouro Direto faz? O legal do Tesouro Direto é que eles são papéis que o governo põe para vender. São chamados títulos da dívida pública. Então, por exemplo, quando o governo quer fazer uma escola, ele não tem dinheiro, ou ele quer fazer o sistema de saneamento básico de uma cidade, de um lugar, ele não tem esse dinheiro, o que ele faz? Ele emite um título do Tesouro Direto e vende. E pessoas como eu, vocês, nós podemos comprar esses títulos. E aí a gente pode pensar aqui em algumas coisas, ó. Por que ele deu essas opções aqui? Porque ele pensa que você quer esse dinheiro, você vai dar esse dinheiro na mão do governo e vai pegar ele daqui a um determinado ponto, daqui a um determinado tempo. Então, eu vou pegar essa opção aqui, eu só quero investir, tá? Eu quero que ele mostre para mim a quantidade de títulos que estão disponíveis. Ele vai me dar aqui os possíveis anos que eu quero manter esse dinheiro parado. Ainda não sei, deixa. É que antes era mais fácil, né? Ele já abria direto aqui os títulos para gente. Ele agora, peraí, que eu acho que ele está carregando, pessoal. Está um pouco lento. Demorou mais do que eu imaginei. Deixa eu ver se o Tesouro Direto. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui os títulos, calculadora, preços e taxas. Acho que aqui, ó. Tá de cara aqui melhor. Legal. Aqui, ó. Aonde eu cheguei. Então, ó, esses daqui são os títulos que o país, o Brasil, está vendendo nesse momento. Olha que interessante. Esse título aqui, ó, ele vence em 2024, ó, o vencimento dele, ó. Então, se você tiver R$31 aí, ó, R$30,97, você compra esse dinheiro, dá esse dinheiro na mão do governo, ele vai te devolver em 1º/7/2024 os R$30,97 mais R$9,95, tá? Então você pega 10%, né? Fazendo uma conta de padaria, daria quase R$4 aqui de lucratividade. Se você tiver 40 mil, vai dar aí R$4.000, certo? Por aí você já vê, né? E não está tão longe assim. E aí tem aqui, ó, tá vendo essa rentabilidade anual? Tem alguns que são com uma taxa pré-fixada e tem uns que pagam a Selic mais alguma coisa. O que é a Selic, Flávio? A Selic é a taxa de juros do mercado, tá? Ele tem o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Então, ele vai pegar o valor que, nessa data aqui, ó, nessa data, ele diz que vai pagar esse percentual mais o percentual que tiver a Selic. Então, se a Selic tiver 1%, e vamos imaginar que lá nessa data o IPCA vai estar 1%. 1% mais 4,75 vai dar 5,71, quer dizer, tá? E assim vai. O que é legal disso aqui? O legal é que são valores baixos, ó. Entendeu? São valores baixos, tá? Então é muito legal. E qual é o bacana do Tesouro Direto? Que você está comprando, você está dando dinheiro para o governo fazer coisas legais. Então, pavimentar uma rua, construir uma escola, construir um hospital,
construir um sistema de saneamento básico, tá bom? Muito bem. Olha, até passamos um pouco aí hoje, né? Pessoal, era isso, tá? Que eu tinha aí para passar para vocês hoje de financeiro. Foi bem longa a aula, né? Porque tem bastante assunto aí, mas é isso. Alguma dúvida em relação ao que nós falamos aí de última hora? Para a gente encerrar? Mas não desliguem ainda, tá? Tranquilo então, pessoal? Feito? Então tá jóia. Tá, maravilha. O que que é? O João Vitor, você colocou um não aqui? O não o que que é? Não que não tá nada certo? Ou não que não tem nada? Tá bom, pessoal. Nenhuma dúvida, tá certo. Pessoal, só